Próximo, alô? Agora. Alô? Alô, pode falar. Quem fala é o irmão Joséu. Pois não, qual a sua igreja? Eu sou daqui de Pernambuco, da cidade de Belo Jardim. A minha igreja é a Assembleia de Deus Monte Sião. Opa, Assembleia Monte Sião. Muito bem, qual a sua pergunta? A minha pergunta, pastor Elias Soares, é que a gente está debatendo junto com os irmãos sobre a questão do livre-arbítrio dos anjos. Ah, do livre-arbítrio dos anjos. Isso, alguns acham que os anjos do céu ainda podem ter o livre-arbítrio. E outros acham que não. Então, gostaria de saber do senhor... Perfeito. Se ainda tem a possibilidade de os anjos do céu ter livre-arbítrio ou não. E se tiver alguns textos bíblicos que o senhor deixar para a gente, por favor. Tá bom. Vai comprovar se tem ou se não. Tá bom. Acredito que eles continuam com o livre-arbítrio. É porque o que é que fez com que eles perdessem o livre-arbítrio? Eles pecaram? Não. Mesmo o homem que pecou... ele, ainda que hoje tem uma natureza pecaminosa, ele não tem o livre-arbítrio pleno como Adão, mas ele tem liberdade de escolher. E isso a gente vê, por exemplo, em Gênesis capítulo 4, 6 a 8. Quando Caim peca, o Senhor, assim, com todo respeito, tá, querido? Claro, aqui são duas ideias paralelas, né? Quando Caim, ele tem aquele propósito de querer matar Abel, o que é que Deus diz para ele? Caim, por que você está de cara fechada, de cara feia, traduzindo, né? Por que você está aí emburrado e tal? Se fizeres o bem, não é certo que serás aceito? Porém, se você fizer o mal, o pecado jaz à porta, como uma serpente, a espreita para tragar. Mas a ti compete? Dominá-lo. Dominar. Ora, se ele não tem liberdade para dominar, como é que ele ia dominar? E se ele não tinha condições de fazer o bem, por que Deus propõe que ele poderia fazer o bem? É uma questão bem delicada, né? Então, a proposta é que ele foi... A humanidade é alcançada pela graça de Deus lá no Éden, que a gente chama de graça preveniente, ou a graça precedente. Deus vem com graça ao encontro. Inclusive, eu tenho um estudo, um sermão, né? Que a manifestação da graça de Deus em Gênesis capítulo 3. Nós temos pelo menos, que eu consegui alcançar, 6 manifestações. Vamos ver se eu consigo recordar. Primeiro, Deus vai até Adão. Porque ele podia muito bem abandoná-lo no seu estado de pecado e criar outra humanidade, como ele propôs para Moisés. Mas ele não cria, ele vai atrás de Adão nos seus pecados. Então, ao Deus ir ao encontro de Adão, ele já estava oferecendo uma segunda chance. É graça de Deus que se há manifestado, trazendo salvação a todo homem. Segundo ponto, ele faz uma promessa de redenção. Gênesis capítulo 3, versículo 15, que na soteriologia é tratado de proto-evangelho. Terceira, eles, por si próprios, tentam a sua própria salvação, digamos assim, entre aspas. Eles confeccionam roupas com folhas, mas Deus faz o quê? Os cobre de pele, né? Cobre de pele. Terceira. Quarta, o Senhor, ainda que isso pareça assim um ato de maldade, Deus expulsa o casal do paraíso. E por que ele expulsa? Para que eles não venham também a comer do fruto da árvore da vida e vivam eternamente, ou seja, se transformando em pecadores sem oportunidade de redenção. 4. 5. Ao expulsá-los, ele coloca 2 querubins na entrada do jardim para que eles não tivessem acesso à árvore da vida. 6. Além dos 2 querubins, vamos dizer que eles tivessem argumento suficiente para convencer os querubins e entrar. Então Deus agora coloca um raio laser, uma espada flamejante como um raio laser. Falou, olha, vocês podem até seduzir os anjos, mas essa espada aqui é um ser inanimado. Passou por aqui, vocês estão fritos. O que é isso, se não uma oportunidade de redenção? Isso eu chamo de graça. Agora, tudo isso ocorre porque eles pecaram. Mas os anjos que não pecaram, com aquela terça parte, conforme é descrito em Apocalipse capítulo 12, versículos 3 a seguir, os que não pecaram, eles se mantiveram puros. Então, se eles tinham livre-arbítrio antes,
fica a pergunta, o que é que fez com que eles perdessem? Por que eles perderam? Por que Deus iria puni-los ou então transformá-los em robôs para que eles oferecessem uma adoração, sendo que eles não poderiam oferecer outra coisa? Já veio aqui, certa vez, o professor Tassos Licurgo, e ele disse o seguinte: o verdadeiro amor, ele se dá quando há a liberdade de não amar. Deus não quer uma adoração que seja obrigatória, forçada, mas uma adoração livre. Então, a adoração que esses anjos oferecem no céu, o serviço, é um serviço livre, do modo como Deus os criou, seres moralmente livres.